Calcula-se que 80% das pessoas sofram de algum grau de acne em algum momento de suas vidas. Existem mais de 50 tipos de acne, mas a forma mais comum é chamada de acne vulgaris. As causas variam: bactérias, genes, hormônios, fatores locais dos poros, entre outros. Apesar das extensas pesquisas realizadas sobre o assunto, alguns mitos persistem e sempre há uma ponta de dúvida quando nada parece funcionar. Nessas horas é bom separar o mito do fato. E é isso que um profissional da saúde fará agora, na primeira parte da matéria sobre acne do Saúde e Bem-Estar, Unimed Fortaleza. Bom dia, doutor. Então essa semana a gente está tratando aí sobre a acne. O nosso público aí quer saber o que é essa afecção. O acne é a infecção do folículo pilosebáceo, então ele vai acometer a parte do corpo onde tem mais glândula sebácea, que seria naturalmente o rosto, mas também pode acometer as costas, todo o tórax e algumas pessoas pode até acometer o quadril. O que é que acontece com essa glândula sebácea? Ela hipertrofia, devido a ela aumentar de tamanho, ela vai formar o cravo, que pode ser o cravo aberto, que é aquele que tem um pontinho preto, ou pode ser o cravo fechado, que é só uma papulazinha que você sente o altinho. Como a pessoa sempre coça, passa a mão, acaba infeccionando e ainda surgindo a infecção, que além do vermelhidão você pode ter o pus associado a isso. Doutor, e existe aí um público mais afetado? O acne ele vai acometer durante a vida 90% da população e no caso seria a população jovem. Então 90% dos adolescentes em algum período dessa adolescência que vai dos 12 anos até pelo menos 20, 24 anos vão ter o acne. Agora, ela vai desenvolvendo à proporção que vão surgindo os caracteres sexuais, tanto no homem como na mulher. Ou seja, na mulher, quando começar a desenvolver as mamas e os pelos genitais, geralmente o acne acompanha. No homem, quando ele começar também a desenvolver o pelo axilar, a barba, o acne começa a surgir. Como tem essa instabilidade hormonal, quer dizer, toda a transformação do corpo de criança para adulto, é uma adaptação todinha que a pessoa vai ter que sofrer, nesse período onde ela vem com mais intensidade, a proporção que a pessoa vai tendo a instabilidade hormonal, que vai tendendo a ficar adulto lá por seus 18, 20 anos, as lesões tendem a regredir. Doutor, qual a relação aí entre acne e sol? O principal vilão, digamos assim, para a mancha seria a manipulação, o fato da pessoa traumatizar, apertar ou coçar o acne. Quando você faz isso, você causa uma lesão na pele. Quando você se expõe ao sol, ajuda a fixar. Então, na realidade, o sol estaria mais direto, causando uma fixação das manchas do acne do que propriamente fazendo mal o acne. Agora, a gente não pode deixar de se lembrar que se o acne é o acometimento da glândula sebácea, quanto mais calor ou sol você pegar, ou seja, quanto mais você suar, maior a probabilidade de desenvolver. Mas daí não é obrigado a você apenas pegar o sol para ter o acne. Só o calor e a falta de higienização, deixar aquele suor, aquele sebo no rosto, vai fazer com que a pessoa vá ter um acometimento maior das lesões. Doutor, e quanto àquele mito de que o sol ele seca a espinha? Isso de fato procede ou não? Há um mito, nesse mito há um fundo de verdade. Por quê? Porque se você tem a glândula sebácea que está expelindo o sebo, se você usa um produto para tratar, que vai causar uma descamação da pele, e essa descamação vai facilitar a fluidificação, o sol, quando ele causa essa descamação, ele poderia ter uma certa verdade no sentido de melhorar, mas de um modo em geral, ele faz é piorar. Quer dizer, há um pouco de verdade, mas não a ponto de valer a pena se expor. Não, é melhor evitar o sol. E quanto a acne e cosméticos? O que é justamente quando você tem a puberdade, que você deixa que a criancinha observe que ela tem um suor e o suor não tem cheiro. Você não vê criancinha de 3, 4 anos usando desodorante, por quê? Porque só é água.
À proporção que você vai amadurecendo e você vai entrando, a função hormonal, começa a sair água e óleo. O óleo que causa essa obstrução na puberdade é que vai formar o cravo, que você coça e causa infecção. Ora, se você está usando um cosmético, você está entupindo, impedindo com que esse óleo saia da glândula. Se você está impedindo, com maior probabilidade você vai formar cravos. Então, quem tem a pele oleosa deve evitar o uso de cosmético ou de qualquer produto que possa entupir esses cravos ou aumentar a oleosidade da pele. E quanto à acne e menstruação, doutor? O acne, ele vai justamente ser regularizado, digamos assim, a função da glândula sebácea em relação aos hormônios. Então, o hormônio no sexo masculino, ele tende a se manter em taxas estáveis. Então, ele não tem muita oscilação. Já na mulher, o que é que acontece? Todo mês você tem uma alteração hormonal, que seria a menstruação. Então, essa alteração hormonal vai mexer com tudo na mulher. Mexe com a absorção de líquidos, então, tem adolescentes que ficam com os seios mais doloridos, mais sensíveis. Mexe até com o humor, que seria a TPM, né, a famosa TPM, e, consequentemente, vai mexer também com a qualidade do sebo. Então, tem mulheres que só têm o acne no período menstrual, principalmente aquelas que têm cisto de ovário, que, digamos assim, que tem o ovário micropolicístico. Nesse caso, é importante, quando ela vai ao dermatologista, ela também ser acompanhada pelo ginecologista, para um ficar tratando a pele e o outro ficar tratando a parte hormonal. Doutor, e quanto àquelas espinhas internas? O acne interno, que seria o acne nodular, seria quando você tem essa infecção dessa glândula sebácea sem ela exteriorizar, ou seja, ela fica só dentro como se fosse um pequeno cisto. Geralmente são lesões dolorosas à palpação e que incomoda muito. E realmente o efeito estético não é bom. Agora, é importante a pessoa que está acometida não traumatizar, porque se ela tentar espremer ou usar alguma substância não apropriada, ele pode até causar uma mancha. Ele vai ficar com duas lesões, a lesão do acne e ainda mais a mancha. Ok, doutor, por hoje é só. Mas você quer saber mais sobre acne? Então acompanhe a continuação dessa entrevista na sexta-feira aqui no programa Matina.